Doutor Guilherme Peck, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor nos escuta? Escuto muito bem. A sua imagem ficou congelada, não foi, Jaqueline? Ele está congelado, a imagem dele, mas sem problema nenhum. Daqui a pouco ela descongela. De início, doutor Guilherme, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de bater um papo com os nossos ouvintes, nesses momentos de tantas angústias em torno da Covid-19. Luiz Henrique. Doutor Guilherme, o que nos fez convidá-lo... Você fez uma live com a doutora Roberta Lacerda. A doutora Roberta Lacerda, que nos ouve, tá? Ela está em casa com Covid, né? A doutora Roberta está passando por Covid agora, mas é como todo profissional, ou quase todo profissional que passou por esse desafio, mas daqui a pouquinho já está saindo, já está bem, graças a Deus. Doutor Guilherme, vamos falar sobre hidroxicloroquina, porque eu vou lhe confessar algo que eu ouvi de um cirurgião angiovascular há cerca de 3 ou 4 semanas. E ele defendendo a abordagem precoce, e lá conversa vai, conversa vem, ele disse que conversava com um cardiologista, né? Você é cardiologista. Um pouco, meses atrás. E conversa vai, conversa vem, ele dizia, rapaz, a imprensa está divulgando agora que hidroxicloroquina traz arritmia, coisa e tal, e eu confesso a você que há anos que eu prescrevo para os meus pacientes, concordo com essa abordagem que está sendo dada agora, e nunca tive nenhum caso falava esse cardiologista para esse cirurgião. E aquilo me chamou a atenção, porque me parece que há um tribunal da Inquisição científica na imprensa brasileira, e eu queria seu esclarecimento sobre isso, sobre a eficácia da hidroxicloroquina nessa abordagem precoce, para começar o nosso bate-papo de hoje. Bom, gente, primeiro, muito bom estar aqui com vocês. Eu conheci o programa de vocês também através das entrevistas da Roberta, né, da doutora Roberta Lacerda, a quem estimo pronto a recuperação, quem gosto muito, quem acompanha o trabalho, acho ela fantástica e confesso que desde que a vi aí no programa, fiquei com vontade de participar e contar um pouquinho da minha experiência. E, aliás, a minha experiência na Covid começou com a questão da hidroxicloroquina mesmo, né? Eu sou cardiologista, tenho especialidade em arritmia cardíaca, então eu vejo no meu dia a dia pacientes com arritmias cardíacas, e eu me formei na UFRJ no Rio de Janeiro, que é o lugar onde tem a maior concentração de ambulatório, de consultórios de lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune reumatológica que usa a hidroxicloroquina como a sua principal arma terapêutica. E eu nunca, jamais, ao longo de 15 anos lá dentro, fui chamado para avaliar qualquer paciente em uso dessa medicação, muito menos uma suspeita de arritmia. Além disso, quando você vai para a literatura médica, ou seja, você vai pesquisar, você não acha esses relatos de casos, né? Existe banco de dados americanos, existem, inclusive, posicionamentos das sociedades, da Sociedade Europeia de Cardiologia, que absolutamente nega qualquer tipo de arritmia grave causada pela hidroxicloroquina. O que aconteceu, gente, é que nós tivemos 2 estudos principais, né? Um, infelizmente, aqui no Brasil, estudo muito citado, em Manaus, né? Acho que, se eu não me engano, em março do ano passado, que pegou pacientes graves, já entubados, e deu uma dose muito alta de cloroquina, 12 gramas, ao longo de 10 dias. Para vocês terem uma ideia, uma dose habitual na malária, por exemplo, é em torno de 1,5 gramas. Uma dose razoável, já considerada alta na Covid, é em torno de 4,5 gramas. Então, quando você dá 12 gramas, né, você está ultrapassando a dose tóxica. E aí, obviamente, quando você ultrapassa a dose tóxica, arritmias podem acontecer. Esse estudo, inclusive, está sendo investigado pelo Ministério Público, assim, está sob júdice, né, porque efetivamente tem que se entender se há ou não um crime aí nessa dose injustificável da cloroquina. Só que isso acabou ecoando, né? Ecoa na imprensa, e esse ranço, eu chamo isso de ranço, fica entre a população. Além disso, né, um outro estudo que saiu numa grande revista, o Lancet, no ano passado, eu não sei se vocês lembram disso, teve um estudo que foi se retratou, né? Exatamente porque eles usaram uma base de dados falsificada. E aí a comunidade científica percebeu, olha, tá esquisito isso aqui, né? Por exemplo, nessa base de dados que tinha 90 e poucos mil pacientes,
todo mundo no mundo tinha a mesma quantidade de tabagistas. Então a gente começou a achar isso esquisito e efetivamente, quando se foi fuçar lá, se descobriu que os dados eram fraudados. E esse estudo também evidenciou lá um aumento de risco cardíaco da hidroxicloroquina, que mais uma vez ecoou e foi reproduzido por toda a imprensa. E aí, quando isso foi retratado, esse ranço, como eu costumo dizer, já tinha ficado. Então, daí vem essas acusações falaciosas, né? A efetividade, a gente pode até discutir, mas efetivamente a segurança, ela é indiscutível. O senhor Dr. Guilherme Peck, que está aí à frente do tratamento da Covid no estado do Rio de Janeiro, é um dos médicos aí que foi muito bem referenciado para a gente, porque o senhor está na linha de frente do Covid nesse estado que tem sofrido tanto. O senhor tem tido a oportunidade de trabalhar com a hidroxicloroquina? Tem tido resultados, se o senhor tem trabalhado? E aproveitando, só qual é a ação eficaz da hidroxi e da cloroquina no processo de combate à Covid? Perfeito. A hidroxicloroquina, ela tem basicamente duas funções. A primeira, ela permite a entrada de zinco na célula. E o zinco é um viricida. Então, o zinco, por isso que a gente faz a hidroxicloroquina com zinco, né? Porque ela abre os canais de zinco, o zinco entra na célula e mata o vírus. E a principal ação dela, ela modifica o pH da célula infectada e o vírus não consegue. Ali o vírus fica numa vesiculinha, né? Chamada endossomo, e o vírus não consegue se reproduzir porque ela modifica o pH, as propriedades, ela deixa essa célula mais básica, com pH menor, né? Desculpa, com pH maior. Então, ela tem uma ação já bem estabelecida antiviral, não é de hoje, isso pelo menos é conhecida há 50 anos. Ela foi estudada in vitro no SARS-CoV-2, ela foi estudada nas outras epidemias de coronavírus, né? E ela também já tem diversos trabalhos mostrando eficácia. A grande questão e o motivo pelo qual ela é discutido muito é porque a hidroxicloroquina ela tem uma função primordial no início da doença, principalmente nos 3 primeiros dias. Depois essa eficácia vem caindo. E aí o que acontece é que os trabalhos eles misturam muito os dias da doença. Então, falou assim, olha, a medicação não funciona. Quando você vai olhar o trabalho, deram a medicação com 14 dias. Realmente não vai funcionar, porque com 14 dias a gente não espera muita replicação viral. A gente espera mais inflamação. Só para lembrar aqui, didaticamente, né, a Covid-19 tem 2 fases. Uma fase viral, né, aquela fase inicial da primeira semana, onde eu tenho muita replicação viral, dá aqueles sintomas de febre, dor de garganta, nariz entupido. Isso significa que o vírus está se reproduzindo muito. Depois esse vírus vai embora e fica uma inflamação. Então não faz tanto sentido você dar uma medicação antiviral numa fase inflamatória, por isso que tem que ser dada antes, né? E aí os trabalhos misturam muito esse tempo, esse timing em que a medicação é administrada e por isso uma confusão de resultados, na minha opinião até de certa forma proposital para dar errado, né? Mas isso aí é uma outra questão. Sobre a minha experiência, né? Eu tenho cerca de 1000 casos tratados aqui no Rio de Janeiro. Eu falo isso não está publicado, mas são dados auditáveis, que estão aqui nos meus prontuários eletrônicos, no WhatsApp, eu não apago nada, está tudo auditável aqui. E a ampla maioria dos meus pacientes usaram a medicação, eu não tive absolutamente nenhum problema e eu ainda tenho uma forma a mais de garantir essa segurança, porque como eu sou arritmologista, eu tenho aqui uma facilidade em monitorizar as pessoas usando hidroxicloroquina. Então, no começo da pandemia, quando era ainda, de certa forma, duvidoso se poderia ou não causar arritmia cardíaca a medicação, eu monitorizei cerca de 200 pacientes que ficaram medindo batimento por batimento, o eletrocardiograma assim, em tempo real, enquanto tomavam as medicações. Nenhuma, 0 arritmia, como já era esperado. E aí eu até abandonei essa prática, eu não quero aqui criar nenhum empecilho, nenhum exame a mais para se usar a medicação, que é uma medicação que tem sim a sua eficácia. Então, a minha experiência apenas confirma o que a gente já vê nos estudos,
Basta que a gente foque na análise da qualidade desses estudos. É importante frisar, né, para o nosso ouvinte, nosso espectador aqui do Cidade de Notícias, que existem momentos diferentes, com abordagens diferentes e com medicações diferentes. Portanto, você que nos ouve, você que nos vê, procure o seu médico se tiver algum dos sintomas e tenha a liberdade de pedir e ter o seu próprio tratamento, porque o que a gente vê muitas vezes é a automedicação, né? E nenhum médico defende a automedicação. Agora, doutor Guilherme Peck, você está na frente do trabalho, do enfrentamento à Covid no Rio de Janeiro, junto com o doutor Francisco Cardoso. O doutor Francisco, ele é autor de uma nota técnica que foi muito bem esmiuçada pelo Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Federal do Distrito Federal. E a gente sentiu falta de que outros Ministérios Públicos Federais fizessem o mesmo. O que diz essa nota técnica que fala sobre abordagem precoce e por que ela foi, ou foi muito combatida, ou foi ao mesmo tempo esquecida? O que acontece é o seguinte, essa nota técnica, na verdade, ela é uma adaptação de uma atualização das recomendações do Ministério da Saúde para o tratamento precoce. Em 2020, no início de 2020, o Ministério da Saúde, ele se posicionou e fez lá uma diretriz de como deveria ser o tratamento da Covid-19. Inclusive incluiu lá as medicações, a hidroxicloroquina, a azitromicina. Então isso era uma recomendação do Ministério da Saúde. O doutor Francisco Cardoso, ele foi responsável por atualizar essas recomendações no final do ano passado. Ele atualizou, inclusive eu participei dessa atualização, eu escrevi sobre os riscos, os possíveis riscos da hidroxicloroquina, e ele embasou muito bem em todas as atualizações. Isso chegou no Ministério da Saúde e, infelizmente, na ocasião, o ministro Pazuello não botou isso para frente. Então, de certa forma, isso não andou. Pensando que a gente tinha uma atualização completa, bem embasada, dando todas as referências de artigos científicos para o uso das principais drogas, pensando nisso, o doutor Ailton Benedito, que eu acho que, se eu não me engano, foi o procurador responsável por essa nota técnica, adaptou e fez essas recomendações na forma de uma nota técnica para informar a sociedade, olha, existe um caminho aqui, vamos prestar atenção nisso. Então, uma forma de chamar a atenção das principais autoridades. Essa nota técnica é uma nota técnica brilhante, com embasamento científico absolutamente perfeito. Ela, além de embasar e de dar todos os dados que sugerem eficácia, que refutam em segurança das medicações, ela também consegue dizer quais são as principais críticas dos estudos contra. Isso é facilmente encontrado na internet, recomendo que as pessoas leiam a nota técnica, ela não tem uma linguagem assim tão leiga, mas dá tranquilamente para entender. Mas essa nota técnica, eu costumo dizer que talvez seja um dos documentos mais importantes desse nosso combate à pandemia, e efetivamente acabou ficando meio de lado. E eu concordo plenamente com vocês aí da bancada, que a gente deveria resgatar e dar mais atenção às informações ali contidas. Olha, estamos na audiência, sabe de quem aqui? Ela inclusive deixou comentários e perguntas. Doutora Roberta Lacerda. Vamos lá então, Sêmia. Olha, a doutora Roberta Lacerda comenta: excelente, doutor Guilherme Peck, o tempo e a dose é tudo para a eficácia da hidroxicloroquina. Com o advento da cepa 1, estamos observando mais replicação viral até a segunda semana. Aí ela continua os comentários e diz assim, sem contar os... Qual é a pergunta? Ela diz o que tem levado a prolongar o tempo de uso em alguns pacientes já inflamados, sem contar os últimos estudos com hidroxicloroquina inalatória, isso, pelo Dr. Zelenko e demais colegas mundo afora. Não, só o comentário. Com excelente resposta aqui. É isso, doutor Guilherme Peck? Perfeito. Essa cepa P1, que é essa cepa que surgiu lá em Manaus, e que está se espalhando pelo Brasil, ela inflama mais e ela tem um componente de replicação viral, ou seja, o sujeito ele fica com mais dias com vírus no organismo. Então faz sentido você manter um antiviral por mais tempo, e isso tem sido
conduta minha, da doutora Roberta, a gente tem mantido a hidroxicloroquina, que inicialmente se usava por 5 dias, né? A gente tem mantido aí por mais tempo quando a gente suspeita dessa cepa nova. E além disso, né, está sendo estudado uma forma de administrar a hidroxicloroquina inalatória. E pensem, né, comigo, faz muito sentido. Por quê? Porque o principal órgão-alvo, né, da Covid-19 é o pulmão. Então, se eu encho o meu pulmão de um antiviral, a chance da efetividade ser maior, né, ela efetivamente, a gente consegue demonstrar que essa chance é maior. Então, eu impregno o meu pulmão com a medicação. E, inclusive, né, eu consigo dar uma dose menor e, mesmo que a gente tenha poucos efeitos colaterais, a gente minimiza mais ainda a chance de efeitos colaterais. E esse ainda é um tratamento que é um tratamento, de certa forma, não tão bem embasado, né, cientificamente. A gente não tem tantas evidências como a gente tem para a hidroxicloroquina oral, mas vem sim sendo utilizado por vários médicos com sucesso, né? Se a gente fosse esperar a ciência, ela dar o norte para a gente poder usar alguma coisa, a gente efetivamente iria perder muito mais pessoas, a quantidade de pessoas muito maior do que a gente já perdeu. Então, esse é um tratamento, muitas vezes, de resgate, mas, na minha opinião, muito promissor daqui para frente. Olha, estamos conversando. Eu queria agradecer muito a participação e as perguntas da Roberta e dizer mais uma vez que eu sou um grande admirador. Somos. E agora passando a ser de Dr. Guilherme Peck, e agradecer a doutora Roberta também pela essa ponte que fez quando disse, olha, entrevistem esse profissional, tem muito a contribuir. Agradecer ao nosso querido Jean também, que está à frente do canal. Nosso querido Jean está à frente do canal do Dr. Guilherme, porque tanto ele quanto a doutora Roberta entenderam a importância de se comunicar. De ter o próprio de ter o seu próprio meio de se comunicar. Porque aí eu faço... nem todo mundo é radicidade, não. E eu faço essa ponte exatamente para dizer o seguinte, doutor Guilherme. Eu tenho notado em parte da imprensa brasileira a utilização de termos que o tom da entonação é pejorativo, kit Covid, tratamento precoce. Para esses órgãos de imprensa, isso virou sinônimo de palavrão. E sequer, porque não tem comprovação científica. A frase é sempre a mesma. Mas eu estou cansado de ver gente que utilizou todos esses medicamentos e conseguiram mitigar. Porque, gente, Covid não tem solução definitiva. Mas existem armas e a gente tem que lutar com as armas que nós temos. O senhor concorda com isso? Que tem muita de ideologia e política por trás de algo que deveria ser só focar na saúde da população? Concordo, eu acho que você citou vários pontos importantíssimos. Então, a primeira coisa é o seguinte, e vale a pena a gente reforçar isso. Quem é a favor do tratamento precoce não é contra nenhuma outra arma. Nós entendemos que tratar é uma ferramenta a mais para o combate à pandemia. Portanto, máscaras, vacinas, leitos hospitalares, tudo isso tem que continuar acontecendo, né? E o tratamento, desde as fases iniciais, também. Eu falo isso porque uma das críticas que o tratamento sofre é que quando a gente fala que a gente vai tratar alguém, a gente pode dar uma falsa sensação de segurança e aí a pessoa sairia para a rua mais tranquilamente, sem cuidar, sem tomar os seus cuidados, o que é uma falácia. Ninguém fala isso para ninguém. E se fosse assim, as pessoas também pensariam da mesma forma com as vacinas, né? Se eu estou vacinado, então eu poderia relaxar, e isso também, de certa forma, não é o que a gente recomenda até o momento. Portanto, a gente entende que isso é uma arma a mais. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à imprensa, concordo plenamente. Eu acho que, assim, a hidroxicloroquina virou o remédio do presidente, a ivermectina virou o remédio do piolho, né? Eu até brinco que um paciente meu, ele chega aqui e fala assim, você pode me passar o remédio científico? Eu falo assim, que remédio científico? Aquele remédio, a hidroxicloroquina, sem comprovação científica, né? Porque parece que virou sobrenome do remédio. Então, assim, é um modus operandi, sem comprovação científica. A gente vai massificando esses termos e as pessoas vão acreditando. Primeiro que essa história de sem comprovação científica, isso não existe, não é dicotômico, não é ter comprovação ou não ter. São níveis, né? Níveis de comprovação. Então, por exemplo, se eu trato alguém
Aí eu te dou uma dipirona, você está com dor de cabeça, e eu te dou uma dipirona e você melhora, isso é uma evidência fraca. Agora, se eu pego e trato 10 pessoas com dipirona e 9 melhoram, ainda é uma evidência fraca, mas já é mais forte do que a primeira. Agora, se eu pego 2 grupos de pacientes com dor de cabeça, os dois, dou dipirona para um grupo e não dou nada, dou uma pílula de farinha para outro grupo e vejo a diferença desses 2 grupos, essa é uma evidência mais forte ainda, né? Esses seriam lá os estudos randomizados que as pessoas falam. Então, não existe essa história de não ter ou ter evidência, existem níveis de evidência. E aceitar um nível de evidência A ou B depende do contexto que a gente vive. Então, a gente pode sim aceitar níveis de evidências um pouco menores, né? Quando, por exemplo, a gente está tratando de drogas seguras, quando a gente tem uma emergência sanitária mundial, ou seja, no nosso dia a dia aqui, no nosso contexto atual, né? E aí é exatamente o motivo pelo qual tentam imputar efeitos colaterais na droga. Por quê? Porque a gente pode sim usar a droga sem ter os estudos randomizados maravilhosos se essas drogas foram seguras. Então tentam imputar essa insegurança para frear, de certa forma, e contribuir para essa politização que você muito bem citou. Doutor Guille, muita gente perguntando aqui no YouTube, eu vou fazer uma costura aqui, doutora Roberta faz mais um comentário, diz assim, sem contar que ao fazer uma abordagem precoce, o intuito é reduzir a carga viral e o risco de transmissão entre os contatos de casa. Mas nunca, gente, ela bota em caixa alta, nunca deixando de fazer uso de máscaras, álcool e distanciamento. É ainda a melhor forma, é a prevenção. Aí a Cíntia Baroni pergunta ao senhor sobre a ivermectina na dosagem individual durante 15 em 15 dias, se prejudica a flora intestinal, já que lá teria bactérias. Tem alguma coisa em relação a isso, doutor? Sim, tem. A gente também, a gente precisa ser verdadeiro. A ivermectina ela não causa nenhum efeito colateral grave, como se tenta imputar a insuficiência hepática, né? O fígado para de funcionar. Aliás, esse é um dado de farmacovigilância da própria OMS, é só vocês procurarem um banco de dados chamado Vigi Access, da própria OMS, que diz que de 1992 até hoje foram dadas 3,5 bilhões de doses de ivermectina no mundo, com apenas 2 casos de insuficiência hepática, de problema de fígado, e mesmo assim não letais, né? Então, de uma hora para outra, dizem que ela começa a dar insuficiência hepática, no mínimo, meio esquisito, né? Agora, efeitos colaterais, como alguma intolerância gástrica, disbiose, né, que é você alterar a flora intestinal, isso sim a ivermectina pode dar, mas isso se resolve facilmente com probióticos, com boa alimentação, né? Com checagem de tempos em tempos em médico. Então, para algumas pessoas, né, para pessoas que o médico acha que vale a pena fazer a profilaxia, isso pode acontecer, essa desbiose, mas de forma nenhuma inviabiliza o tratamento. Perfeito, doutor Guille. Eu sei que você quer perguntar. Não, na verdade, é dizer o seguinte, a gente tem uma outra entrevista, doutor Guille, mas o que acontece? A gente marcou essa entrevista hoje porque a gente tem um costume aqui de sempre convidar, sabe, novamente alguns amigos médicos assim, para poderem compartilhar, porque esses temas não se esgotam. A Covid, ela não vai ser extirpada do mundo em 6 meses, pelo contrário, temos que saber conviver com ela. A vacinação é uma das grandes armas, é uma bazuca que nós temos, mas em paralelo é preciso sempre esclarecer. Então a gente quer te agradecer, dizer que o seu canal leva o seu nome também no YouTube? Leva o meu nome, é só procurar Guille Peck lá no YouTube que você encontra as minhas principais entrevistas. Eu tenho conversado bastante, tem a live que eu fiz lá com a Roberta e enfim, é fácil de achar. Minhas redes sociais do Instagram também é uma rede social que eu uso bastante, então eu convido todo mundo a ir lá, dar uma olhada nas redes sociais. Doutor vai ser um Guille, prazer, tem bastante conteúdo lá. E, gente, fico à disposição. Quando vocês me chamarem, eu estou aqui para conversar com vocês.
quiserem Maravilha. chamar, a gente faz uma conversa em conjunto com a doutora Roberta. Vamos fazer. É só marcar. Vai ser um prazer. Eu falo pra caramba que esses 30 minutos passaram voando. Bom, é assim, doutor Guilherme, olha, tem muita gente... Tem uma segunda oportunidade. Sem dúvida, tem muita gente que está no carro agora, não deu para anotar, gente, você já conhece o canal da nossa Rádio Cidade lá no YouTube, entra lá, vai estar no descritivo, e quem tiver agora, a nossa produção colocou o link no comentário do chat, então tá lá, canal do Dr. Guilherme Peck. É só clicar que você cai direto lá no canal dele. E ao cair lá, você vai ver uma bela live que ele fez com o grande Rodrigo Constantino. Vamos trazer o Rodrigo. A gente tem que trazer, Rodrigo.